Lucas 17, versículo de número, falei qual? 11, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro quantos leprosos? E que ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que a unção venha sobre nós, a unção do Espírito fale conosco, e que a glória flua, Pai, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Pode sentar glorificando, sente adorando, me ajude no fundo sempre. Louvado seja o nome do Eterno, amém? Eu gostaria de falar essa noite sobre o tema aqueles que voltam. Gostaria de pregar sobre o tema aqueles que voltam, aqueles que retornam, aqueles que voltam. Eu li esse texto e Deus ministrou algumas coisas ao meu coração, algumas coisas ao meu espírito. Essa história é um texto muito conhecido por todos nós. Fala sobre os 10 leprosos, fala sobre 10 homens excluídos da família, 10 homens cheios de chagas, 10 homens cheios de ferida, 10 homens com a carne podre, 10 homens com a orelha decepando-se, porque assim era o estado de quem era leproso, 10 homens com câncer, uma doença terminal, que naquela época não havia cura, não havia solução para a lepra. O leproso sempre tinha que ficar excluído, o leproso sempre tinha que ficar distante, o leproso sempre era rejeitado, o leproso sempre era visto como uma geração inferior, como amaldiçoado, como alguém que Deus não se lembra. 10 homens que carregaram a vergonha, que carregavam o desprezo de ser pessoas com a pele imunda. E esses 10 homens, quando a gente lê a história deles e vê o que Jesus fez, para nós parece muito fácil, para nós parece algo simples. Jesus apenas estalou o dedo e eles foram curados. Talvez você olhando para cá, você não capte a importância deste milagre, mas é a mesma coisa de 10 pessoas com câncer. Todos os dias a gente vê na nossa cidade pessoas doentes. No Brasil, ultimamente tem morrido muita gente de câncer. As pessoas têm até medo de falar. Quando alguém está doente, ele diz assim: olha, é aquela doença, é aquele negócio, porque elas têm medo de falar mesmo o nome da doença, por medo de atrair aquilo de uma certa forma. 10 homens com câncer, 10 homens leprosos. Mas eu quero dizer para você que por mais que o câncer meta medo, por mais que a doença meta medo, por mais que os problemas tragam medo, não existe nada maior do que o poder do nome e do sangue de Jesus. Não existe nada maior do que a glória de Deus quando se depara com uma pessoa necessitada, que precisa do milagre dele. Esses 10 leprosos, Jesus está entrando, passando, a Bíblia vai dizer que de caminho para Jerusalém. Jesus não vai parar em Samaria, mas ele passa por Samaria, passa por uma aldeia de samaritano. Ele entra naquela aldeia, ele vai passando para Jerusalém, e de longe a Bíblia vai dizer que quando ele entra
10 leprosos se aproximam de longe, e eles de longe, quando Jesus está passando lá, eles dizem assim: Jesus, tem misericórdia de nós, compadece-te de nós. Eu quero dizer para você que muitas vezes, muitas das situações que nós recebemos milagre, é quando Jesus vai passando e a gente detecta que Ele vai passando. Muitas vezes quando nós recebemos uma provisão, uma porta aberta, é quando nós percebemos o movimento de Jesus passando perto de nós. Alguém pode estar no culto e Jesus pode estar passando, e alguém pode captar e receber, e outros ficarem desapercebidos, preocupados, com medo, ansiosos, pensando em dinheiro, pensando nisso, naquilo outro. Mas Deus está passando aqui hoje para operar um milagre na sua vida. Não deixe Ele passar, meu irmão. Não deixe Ele entrar no meio de Samaria e passar para o outro lado. Eu creio, pastor José, eu creio, irmãos que estão aqui, que quando Jesus entrou em Samaria, eu creio que de longe aqueles homens sentiram uma presença poderosa. Eu creio que de longe o corpo deles ficou arrepiado. Eu creio que de longe eles disseram: há algo poderoso passando ali. Porque quando a gente está num culto cheio da presença de Deus, a gente sente, irmão. Quando a gente está num lugar, a gente chora porque Deus está ali. Imagine o próprio Filho de Deus caminhando sobre a terra, caminhando sobre uma cidade, entrando num lugar, entrando numa aldeia, e eles começaram a sentir algo dentro deles. Será que tem alguém sentindo algo dentro de você? Será que tem alguém sentindo algo que Jesus está passando aqui pode mudar a sua vida? Será que tem alguém sentindo que Deus vai destravar algo em você? Eles sentiram, mas eles ficaram de longe. Sabe por quê? Porque a lei dizia que o leproso não podia se aproximar. A lei dizia que eles tinham que colocar um chocalho igual um cavalo, igual uma vaca, e sair com chocalho, porque quando chegava no lugar, aquele chocalho fazia barulho e as pessoas diziam: imundo, imundo, sai de perto. Aqueles homens ficaram de longe. E aqui tem a primeira coisa que Deus me revelou sobre aqueles que voltam. É o princípio do de longe. Eles ficaram de longe. Muitas vezes nós, meus irmãos, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas deficiências, o nosso caráter ainda não trabalhado por Deus, a nossa ignorância, os nossos erros nos fazem olhar e nos manter de longe. Às vezes nós estamos na igreja, mas nós olhamos para a nossa deficiência e nós nos sentimos distante de Jesus. Nós nos sentimos quilômetros do Mestre. E a gente olha e diz assim: Senhor, eu não posso estar tão perto de Ti. Olha para a minha lepra, olha para a minha deficiência. Sou um homem ignorante, sou uma mulher ignorante, sou uma pessoa insubmissa, sou alguém que ainda tem prazeres errados, sou alguém que ainda penso errado, sou alguém cheio de falhas, sou alguém ainda com caráter interminado, inacabado. E de longe nós ficamos de Jesus por causa das nossas deficiências. Mas eu quero dizer para você que quando a gente sente Deus de longe, a graça dele se aproxima de nós, o favor dele se aproxima de nós. Os leprosos não podiam chegar perto, mas sabe o que Jesus faz em Lucas capítulo 5, verso 12, um pouco antes? Outro homem, não é esses 10, outro homem leproso chega perto de Jesus e fala: Mestre, se tu quiseres pode me limpar. Jesus toca nele e diz assim: eu quero, seja limpo. E Jesus toca aonde ninguém toca. Jesus pega onde ninguém tem coragem de pegar. Jesus põe a mão onde a tradição diz: não ponha, senão vai pegar. Não ponha, senão vai passar para ti. Não ponha, se isso é contagioso. Jesus está dizendo: aonde eu chego, a doença ela recebe agora a saúde, o medo recebe a coragem, a incapacidade recebe capacidade. Aonde Jesus põe a mão, irmão, aquilo que é mal se transforma em bem. E Jesus toca, porque Ele toca onde ninguém toca. Ele vê o que ninguém vê. Ele vê você chorando na madrugada. Ele vê você querendo pegar suas malas e ir embora. Ele vê você querendo largar tudo. Ele vê quando há um problema no casamento. Ele vê quando há um problema nas finanças. Ele vê quando ninguém vê. Ele diz: eu vejo e eu toco. Ele toca.
porque a graça dele se aproxima. Aquelas pessoas que a sociedade diz assim, não vale nada, que a sociedade diz não presta, que a sociedade diz não chegue perto, Jesus chega e diz assim, eu quero limpar essas pessoas, eu quero transformar essas pessoas. A sociedade diz, essa pessoa não tem valor. Jesus diz, para mim tem muito valor, porque eu derramei o meu sangue nela, por ela, lá na cruz do Calvário, e eu toco onde ninguém toca, eu entro onde ninguém entra, eu vejo o que ninguém vê. Jesus está passando aqui. Ele me tocou, irmão, Ele tocou na sua vida. Igual diz aquela canção, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração, quando o Senhor, de longe, quantas pessoas sentem Jesus de longe? Quantas pessoas estão dizendo, eu estou leproso, eu não posso me aproximar, eu não posso pregar, eu tenho uma falha, eu não posso ir à igreja hoje porque eu errei, eu não posso ir para a igreja hoje porque eu adulterei, forniquei, estou fraco. Mas Jesus, de longe, irmão, de longe Ele diz assim, olha, eu quero fazer um milagre na tua vida. Você pode estar se sentindo mais distante de Deus, mas a graça dele te torna perto, a graça dele se aproxima de você. Jesus está querendo se aproximar de nós, irmão. Hoje Ele está te tocando na área da sua vida que você tem mais vergonha, na área que você é mais débil, na área que você passa por aflição. Receba esse toque hoje. De longe eles gritaram. Isso fala da minha aproximação, que muitas vezes nós sentimos distante do Senhor. Já teve cultos que pessoas falam, pastor, eu estou me sentindo tão distante do Senhor, estou me sentindo tão confuso, pastor, estou me sentindo que parece que não sou eu, parece que Jesus é apenas uma experiência antiga. Mas Deus só quer que você grite, Jesus. Eles gritaram, irmão, Jesus. Porque quando você está mais distante, você precisa botar mais força. Quando você está se sentindo mais distante, você tem que orar mais ainda. Quando você está se sentindo mais distante, você tem que ler mais, vir para a igreja mais, tem que aplicar uma força maior para chamar a atenção dele. Jesus tem misericórdia de nós. E Jesus olha para eles, e Jesus fala simplesmente assim, olha, vai para os 10, vai e mostra-te ao sacerdote. O que é isso, pastor? Aqui tem uma palavra profética, mostre-se ao sacerdote. Você sabe o que é mostre-se ao sacerdote? E a Bíblia diz que enquanto eles vão correndo mostrar-se ao sacerdote, antes de eu explicar por que eles têm que ir até o sacerdote, a lei judaica dizia que se alguém estava leproso, e se essa pessoa fosse curada, ela tinha que voltar ao sacerdote. O sacerdote fazia uma análise, olhava, deixa eu ver a pele, vira as costas, deixa eu ver, a pele está bonita, a textura está bacana, você está curado, aconteceu um milagre, volta para tua família, volta para tua casa, a graça te alcançou. Mas se o sacerdote olhasse e falasse assim, deixa eu ver, não, ainda tem um buraco aqui, ainda está fundo, ainda está branco, ainda está escuro, não, espera mais uma quarentena. O sacerdote era o médico, era o legista da época. Meu Deus, isso é muito forte, irmão. Deus me revelou, isso é muito forte. Sabe o que Jesus está dizendo? Vai e mostra-se ao médico. Vai e volta lá no médico, porque ele vai confirmar o milagre na tua vida. Vai e volta ao advogado, porque ele vai confirmar a causa que eu dei. Vai e volta lá, porque a pessoa que é responsável de analisar vai ver o milagre que eu fiz. Vai, mostra ao sacerdote. Quando Deus opera um milagre, meus irmãos, Ele não opera milagre pela metade. Jesus não faz nada pela metade. Quando Jesus opera na sua vida, Ele opera completamente.
Se Ele te deu uma família, essa família não vai ser perdida. Se Ele te deu um casamento, não vai ser perdido. Se Ele te deu um emprego, não vai ser perdido. Se Ele te curou, Ele vai confirmar essa cura 100%. Se Ele fez, Ele vai confirmar isso na boca de alguém. Ele vai levantar a boca de alguém para confirmar o que Ele já fez. Alguém vai sair da boca de alguém dizendo: você está curado. Vai sair da boca de alguém dizendo: a causa está ganha. Vai sair da boca de alguém dizendo: você está promovido. Vai sair da boca de alguém dizendo assim: me leva para a igreja, porque eu estou vendo Deus. Vai sair da boca de alguém, porque quando Jesus faz, Ele manda mostrar. Quando Jesus faz, Ele manda examinar. Quando Jesus faz, Ele diz: pode procurar o mais especialista da época e manda ele olhar o que eu fiz na sua vida. Vai e mostra o que eu fiz na tua vida, na vida de vocês. Meu Deus, aquela pessoa que antes não deu o diagnóstico certo, quando Jesus fizer, você vai voltar lá e Ele vai abrir a boca e dizer: realmente aconteceu um milagre na sua vida. Realmente a causa foi liberada. Realmente as portas se abriram. Realmente esse menino está livre das drogas. Realmente não há câncer aí. Realmente não há nódulo aí. Porque Deus vai confirmar isso na sua vida. E a Bíblia diz que enquanto eles vão, irmão, eu gosto desse texto, enquanto eles vão mostrar ao sacerdote, eles obedecem, porque o milagre começa na obediência, gente. O milagre começa quando você obedece a palavra de Deus. O milagre acontece quando você obedece. E eles vão indo, eles vão correndo. E quando eles vão correndo, eles vão olhando a sua pele e eles vão vendo que as feridas vão desaparecendo. Eles olham para os dedos que estavam em carne viva, cheio de pus, os dedos quebrados, eles começam a ver os dedos saudáveis. A orelha voltou para o lugar, a pele voltou para o lugar. Eles começam a olhar e dizer: minha mão está limpa, meu corpo está limpo. Eles começam a dizer: não sei, mas parece que aconteceu um milagre. E o mais interessante é que a Bíblia diz que o milagre acontece no percurso, enquanto eles estão indo, enquanto eles estão voltando para o sacerdote, enquanto eles estão indo até o sacerdote. Eu chamo isso de milagre no meio do caminho. Deixa eu dizer para você, tem muito milagre no meio do caminho. Tem muito milagre que vai acontecer quando você voltar para a tua casa. Tem muito milagre que vai voltar quando você estiver na metade da campanha de oração na madrugada. Tem muito milagre que vai acontecer quando você estiver na metade da tua perseverança. Milagres à metade do caminho. Enquanto eles estão voltando, eles percebem que o milagre aconteceu. Eu quero declarar que enquanto você voltar desse culto, milagres estarão na tua casa já. Milagres acontecerão amanhã quando você retornar do teu trabalho. Milagres acontecerão. Milagres no meio do caminho tem preparado para a sua vida. Aleluias, eu sinto que Deus está falando com alguém aqui. Vamos voltar e vai ter milagre no meio do caminho. Aleluias. Milagres. Eles tiveram que mostrar para os sacerdotes. Sabe por quê? Porque nós temos o costume de esconder o que Deus faz. Temos o costume de comer calado. Temos o costume de receber algo e ficar calado. Temos o costume de sermos abençoados nessa igreja e não contar para ninguém que Jesus está abençoando aqui neste lugar. Temos o costume de prosperar nas nossas finanças, mas não falar para ninguém que está vindo dinheiro, que está abrindo porta, que emprego está aparecendo, que mensagem está chegando, que gente está te ligando para você trabalhar, que gente está te ligando para você receber, que gente está começando a te procurar e você está calado, mas não se cale. Mostre ao sacerdote o que Deus está fazendo na sua vida. Testemunhe, porque isso não é seu, isso é graça. Se você está recebendo algo, é porque Deus está liberando graça. Tem muita gente melhor do que eu, melhor do que você, está quebrado, está vivendo debaixo de uma ponte, está comendo porque os outros estão dando, está doente,
mas você está bom. Então conte a todo mundo: Deus está mudando a minha vida, pastor Cristiano, essa igreja está me abençoando. E não fazem isso, meu irmão. Não coma calado os milagres. Você acha que é porque você é bom? Bom é Deus, a gente não presta, irmão, só Deus que é bom. A gente precisa do Espírito Santo para viver cada dia mais. Você acha que você é bom no que você faz? Tem gente melhor do que eu e você, mas Deus escolheu você, Deus escolheu a mim. Então mostre o que Deus está fazendo. Ganha um aumento, pega esse microfone e testemunha. Nessa pandemia Deus te deu uma porta de emprego, conta para alguém. Comprou um carro, uma casa, um celular, glorifica a Deus. Comprou um pedaço de terreno, glorifica a Deus. Mudou o armário, glorifica a Deus. Reformou o muro, glorifica a Deus. Sua geladeira está cheia, glorifica a Deus. Xeremamaia sebecatolobosha. Vai, mostre. Eu quero mostrar o que Deus está fazendo na minha vida esses dias. Deus tem me abençoado, irmão. Deus tem abençoado minha esposa, minhas filhas, essa igreja. Deus tem abençoado a vida dos irmãos. Eu estou ouvindo todo dia. Não tem ninguém internado com Covid, nem vai ficar. Não tem ninguém que vai perder o emprego, e se perder amanhã tem outro batendo na sua porta para te dar. Vai e mostra que eu já te perdoei. Mostra que eu já te sarei. Abra a boca e fala do meu amor para alguém. Diga a alguém para que ele venha para minha casa. E por último, quando Jesus fala isso, que os 10 vão, a Bíblia diz que um volta. Diga comigo, um. Diga mais forte, diga só um. É por isso que o tema dessa mensagem é aqueles que voltam. Um olhou para a pele e falou assim: sabe, estou curado. A palavra que Jesus liberou funcionou. E a Bíblia diz que ao invés dele se mostrar o sacerdote, ao invés dele se mostrar o homem, ao invés dele ir no doutor, ao invés dele ir naquele homem constituído por Deus, ele voltou para o sumo sacerdote Jesus. Ele voltou e caiu aos pés de Jesus. E a Bíblia vai dizer que ele caiu com o rosto na terra, irmão. Você sabe o que é isso? Humilhação. Se humilhou diante de Jesus. Ele se humilhou diante do Pai. Aquele homem mostra-se, aquele homem querido, ele mostra o poder da gratidão dentro do coração dele. Só um volta, e Jesus olha para ele, vê aquele homem nos pés dele e fala assim: ei rapaz, não foi 10 que eu curei, não foi 10 que eu prosperei, não foi 10 que eu mudei o casamento, não foi 10 que eu abri as portas, não foi 10 que eu curei, não foi 10 que eu restaurei, que eu libertei da prisão, das drogas, não foram 10. Por que só um voltou? Você sabe por quê? Porque aqueles que voltam são aqueles que têm gratidão pelo que Deus faz. Aqueles que voltam é porque valorizam que eram pobre, pecador, miserável e nu, mas Jesus me alcançou. Aqueles que voltam é porque diz: o homem não podia fazer nada e Deus pôde. E isso é notório essa noite. Aqueles que voltam, aqueles que são gratos. É por isso que eu disse que você que está aqui essa noite, você é grato a Deus. É por isso que eu disse que estar na casa do Senhor é gratidão. Devolver o dízimo é gratidão. Orar é gratidão. Fazer a obra é gratidão. É por isso que está aqui no culto de domingo é gratidão a Deus por a semana toda de vitória. Só um voltou? Só um voltou? Será que tem alguém aqui que voltou para agradecer a Deus? Será que tem alguém aqui que voltou para dizer: Deus, Tu és bom comigo, Senhor? Só um voltou, e Jesus olha para ele e fala assim: olha, escute, escute. E esse é samaritano. Você sabe o que é samaritano? Não era povo de Deus, não era povo de Israel. Havia uma briga entre
samaritano israelense. Os israelitas chamavam os samaritanos de cachorro. É por isso que aquela mulher se sentiu como uma cachorra quando Jesus falou: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus não estava xingando ela, mas estava dizendo: há uma diferença entre vocês dois, esse povo. Mas aquele homem voltou. Olha só, escute bem o que eu vou falar. Sabe por que ele voltou? Primeiro, por causa da gratidão. Você sabe por que você está aqui nessa igreja? Porque esse filho quem te deu foi Deus. Esse trabalho quem te deu foi Deus. Essa cura quem te deu foi Deus. Quem te deu foi Deus. A tua salvação foi Ele que te deu. Não foi o diabo, não foi a tua força, foi Deus. E segundo, aquele homem era samaritano. E sabe o que acontece? Samaritano não podia entrar na sinagoga. Samaritano não podia adorar na sinagoga. E olha o que Jesus falou: vai e volta ao sacerdote. Só que aquele homem era samaritano. Ele falou: eu sou samaritano, eu não posso ir entrar na sinagoga, eu não posso ir entrar nos sacerdotes, eu não posso ir lá, o que vai ser de mim? Ele entendeu que a única solução dele era estar aos pés de Jesus. Existe acesso que Deus não vai deixar você entrar. Existem portas que Deus não vai permitir você entrar. Existem pessoas que vão te desconectar do WhatsApp delas. Existem pessoas que vão te bloquear. Existem pessoas que não vão querer ter contato contigo. Vai ter lugares que Deus não vai deixar você ir. Vai ter viagens que Deus não vai permitir que você faça. Vai ter momentos que Deus não vai permitir. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo: a sua única opção é os meus pés. A sua única opção é os meus pés. A sua única opção é estar aqui, prostrado diante de mim. Mas você não está perdendo nada, sabe por quê? Quando você não vai aonde todo mundo vai, você está aos pés de Jesus. Jesus falou assim: vai, a tua fé te salvou. A palavra salvou aqui significa sozo. É uma palavra que significa tudo isso ao mesmo tempo: cura, salvação, libertação, prosperidade, vida abundante. Jesus está dizendo: os 9 só receberam a cura. Você recebeu muito mais do que a cura. Você recebeu a salvação, você recebeu a restauração, você recebeu a vida eterna, você recebeu vida abundante, prosperidade. Quem volta recebe porção dobrada. Quem volta recebe além. Quem honra recebe honra. Quem é grato recebe a bênção do céu. Cadê o povo que vai voltar cada dia mais à presença de Deus? Cadê o povo que vai voltar a Jesus todas as manhãs em oração? Cadê o povo que vai voltar todos os dias à sua palavra? Cadê o povo que vai voltar todos os dias à sua casa? Fica de pé, você que está entendendo essa palavra. Aleluia.